Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus. Chegando. O programa Manancial de Água Viva. Mais bênção para o Senhor Deus nos dá, muitas e muitas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, por voltarmos aqui mais uma tarde. Muito obrigado, Senhor, para o Senhor ter nos concedido essa maravilha, que é estarmos aqui juntinho com meus ouvintes, falando do Teu amor. Oh, Deus, eu quero dizer para os amados que vocês devem encarar este dia que vocês estão vivendo hoje. Encare esse dia sabendo quem manda em suas vidas. Preste atenção. E você, ao fazer planos para hoje, lembre-se de que é o Senhor Deus quem controla toda a sua vida. Quando as coisas dão certo, você talvez não reconheça a presença soberana de Deus. É verdade. Nos dias em que seus planos se frustram, você faz o quê? Hein? Você faz o quê quando seus planos se frustram? Você fica revoltado, você fica apavorado, você fica murmurando. Nada disso, procure Deus. Porque é possível que Ele esteja realizando algo importante em sua vida. Algo bem diferente do que você esperava, queridos. Então, em tais momentos, é necessário, é essencial continuar se comunicando com Deus, aceitando a vontade dEle, porque a vontade dEle é melhor do que a sua. Não tente entender o que está acontecendo, meus queridos ouvintes. Simplesmente confie em Deus, agradeça a Ele antecipadamente, tudo de bom que surgirá em suas vidas. E você ainda diz assim, olha, eu conheço os planos que tenho para você e eles são bons. Isso é o Senhor Deus que fala para nós. Ele conhece os nossos planos. Ele sabe tudo de nossas vidas. E Ele tem planos maravilhosos, especiais para todos nós. Amém? Glória a Deus. Boa tarde, queridos ouvintes. Nós aqui de novo. Muito bom, obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência que vocês têm dado. Deus abençoe a todos. Pai do Senhor, amados irmãos, como é bom dar paz, né? É bom demais. Glória a Deus. Eu espero que eu dou a paz e vocês me respondem aí com a mesma intensidade, ok? Boa tarde, meu programador. Vamos lá. Quinta-feira, ô glória. Amém? Então vamos lá começar o nosso trabalho nesta tarde de hoje. Ok? Entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver.
É momento de oração. Vamos falar com Deus. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, saia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saia. Senhor, concedei a paz aos que têm fé, para que se cumpram as palavras do profeta. Ouvi as orações do vosso servo e do vosso povo de Israel. Santos anjos, que estais eternamente cantando as glórias do Altíssimo Senhor Deus. Arcanjo Miguel, que triunfastes e vencestes as potências infernais. Arcanjo São Rafael, previdente guia do jovem Tobias no deserto. Arcanjo São Gabriel, que anunciastes à Virgem Maria a concepção do Filho, Verbo de Deus Pai. Luminares acesos por todos os séculos dos séculos, em volta do trono do Altíssimo, que para sempre seja louvado. Anael, Azrael, Gamaliel, Samuel, Zacariel, Uriel. Espíritos puros, 7 luzeiros, hierarquias celestes, sede minha luz, minha proteção, minha força, minha coragem, para que enfrente todos os males, todas as adversidades, todos os inimigos. Afugentai de mim, de minha casa, de minha família, os espíritos do mal, os invejosos, os malfeitores, os hipócritas e os interesseiros, serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, arcanjos e anjos. Afastai de mim, de minha família, de minha casa, os espíritos enviados por Satanás, os espíritos tentadores, que nos desviam do caminho do bem e nos arrastam à perdição eterna. Eu ouvi dizer que te lançaram numa cova e que por pouco mesmo você não morreu, mas acharam pouco e te venderam como escravo. A estranhos se entregaram por qualquer valor, inimigos invejosos sem nenhum pudor, inventores da maldade, amigos do acusador, infiéis que sofrem com a tua vitória, que se esquece que tudo que tens é do Senhor. Tudo isso porque Deus te deu um sonho e com certeza Ele vai realizar. Mesmo que o inimigo queira ou não queira, Deus assim fará. São os filhos de Caim por atitudes que se ilude achando que Deus não te vê. Envolvidos em mentiras, lobos que não são ovelhas, prontos pra ferir você. Deixe que falem o que bem quiser, não vai mudar o que Deus prometeu. Deixe que fiquem com a derrota, a vitória já é tua, com certeza Deus te deu. Deixe que venham com o que tiver, maior é quem está contigo, irmão. Só quem perde é o inimigo, porque Deus
está contigo, é a vitória em tuas mãos. Deixe que falem o que bem quiser, não vai mudar o que Deus prometeu. Deixe que fiquem com a derrota, a vitória já é tua, com certeza Deus te deu. Deixe que venham com o que tiver, maior é quem está contigo, irmão. Só quem perde é o inimigo, porque Deus está contigo, é a vitória em tuas mãos. Tudo isso porque Deus te deu um sonho e com certeza Ele vai realizar. Mesmo que o inimigo queira ou não queira, Deus assim fará. São os filhos de Caim por atitudes que se ilude achando que Deus não te vê. Envolvidos em mentiras, lobos que não são ovelhas, prontos pra ferir você. Deixe que falem o que bem quiser, não vai mudar o que Deus prometeu. Deixe que fiquem com a derrota, a vitória já é tua, com certeza Deus te deu. Deixe que venham com o que tiver, maior é quem está contigo, irmão. Só quem perde é o inimigo, porque Deus está contigo, é a vitória em tuas mãos. Deixe que falem o que bem quiser, não vai mudar o que Deus prometeu. Deixe que fiquem com a derrota, a vitória já é tua, com certeza Deus te deu. Deixe que venham com o que tiver, maior é quem está contigo, irmão. Só quem perde é o inimigo, porque Deus está contigo, é a vitória em tuas mãos. Só quem perde é o inimigo, porque Deus está contigo, é a vitória em tuas mãos. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Vocês sabiam que a graça de Deus é um dos principais temas da Bíblia? Todo o plano que o Senhor idealizou e Ele concretizou para o ser humano está fundamentado em sua graça. Essa graça que se manifestou, sobretudo, na morte de Cristo, a fim de resgatar a humanidade afastada do seu Criador. Então, meus amados, graça é favor, mercê, benevolência. Em nosso contexto cristão, o que é que ela significa? É o favor benevolente, isto é, o favor de quem só faz o bem, Deus, de quem só faz o bem, ou é Deus? É imerecida, amorosa, espontânea, oferecida pelo Senhor em benefício do ser humano, a fim de libertá-lo da escravidão do pecado.
Portanto, graça é a expressão máxima da bondade de Deus. E essa bondade está revelada pela pessoa de Jesus Cristo. Meus amados, lá no Antigo Testamento, a palavra hebraica usada pelos escritores quando se referiam à graça de Deus, a graça eles a chamavam de Shem, que quer dizer derivada de Shanã, que significa ser gracioso, misericordioso, ou ainda mostrar favor. Agora, esse conceito, ele está particularmente presente na expressão achar graça. E isso aí está registrado, por exemplo, na narrativa a respeito de Noé. Lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8, contando que Noé, ele achou graça diante do Senhor. Isso é Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Noé achou graça diante do Senhor. Agora, no original grego, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra graça é charis, que é uma derivação do verbo charizomai, que tem o sentido disso de mostrar favor para com alguém, destacando então assim a bondade daquele que é o doador e deixando claro a condição não meritória daquele que é o recebedor da doação. Já no Novo Testamento, a palavra graça, ela transmite a ideia de favor não merecido pelo homem, mas que mesmo assim é dado por Deus. Quer dizer, no Novo Testamento, graça é a ideia de fazer, de favor, é a ideia de favor não merecido pelo homem. Favor não merecido pelo homem. Então, está no Novo Testamento. Nesse sentido, então, podemos entender que a graça, ela está repleta da misericórdia divina. Esta misericórdia divina pela qual o homem é salvo e justificado. Eu comprovo isso lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Tem também Romanos, capítulo 3, versículo 24. E mais ainda, 1 Coríntios 15, versículo 18. Mas também no livro sagrado, lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, lemos que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Isso significa, queridos, que ela é real, não algo abstrato, não algo filosófico. Por isso, a graça verdadeira acontece. E é possível vermos, então, com isso, a manifestação do favor divino em nossa vida. Agora, lá nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, o texto bíblico, então, descreve o homem no jardim do Éden
andando em proximidade com o Senhor. E aí, houve o pecado, houve a desobediência, e depois que houve essa desobediência, a consequência disso tudo foi a queda. E com isso, com esse acontecimento, o homem afastou-se espiritualmente do Senhor Deus. Oh, queridos, foi muito triste isso. Porque a partir daquele momento, então, passamos todos a nascer com uma natureza corrompida, que nos mantém distanciados de Deus e que ainda por cima impede nossa comunhão com o Criador. Por isso que, considerando a condição do ser humano como perdido e escravo do pecado, o Senhor então intervém e busca restabelecer o relacionamento entre eles e sua criatura. Entre ele e suas criaturas. Deus, então, por meio da sua graça, ele toma a iniciativa de quê? De alcançar o homem e de redimi-lo. Porque o Senhor conhece e sabe, ele conhece e sabe que por sua livre vontade e decisão, o homem jamais o procuraria, pois está morto em seus delitos. E você vai ter uma confirmação disso no livro sagrado lá em Paulo, né? Aliás, Paulo que afirmou, está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, que o Senhor conhece e sabe que por sua livre vontade e decisão o homem jamais o procuraria. É verdade. O ser humano, desde o início da criação, ele nunca consegue entender como é o trabalhar de Deus. Agora, eu quero dizer para vocês que, apesar da nossa condição miserável e de não merecermos o amor de Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos amou. Ele nos amou e não se arrependeu. E por sua graça, o que houve? Pela graça do Senhor Deus, Ele nos enviou Jesus Cristo. E é por meio dele que podemos ser salvos. Então Deus nos deu essa graça. Deus nos beneficiou com essa graça, que foi a vinda de Jesus Cristo aqui na terra para nos redimir do pecado, da culpa, dos erros e de todas as... Além da culpa, os erros, todas as nossas coisas que fazemos errados, tudo aquilo que fazemos e desagrada a Deus, tudo aquilo que fazemos e magoamos o coração de Deus. E Ele foi tão bom conosco, nos deu essa grande graça, né, que foi enviar seu Filho para nos redimir
e para nos livrar do pecado. Amém? Porque até aqui nos ajudou. Somente Deus é quem conhece a tua vida. Por mais que explique, amigos não vão entender. Há certas horas que parece que estás andando para trás. São tantas lutas que não acabam mais. Não desespere, Deus tem o controle da situação. Esse deserto é a faculdade de Jeová. Quando você for aprovado e com a vitória na mão, verás que o crente jamais sofre em vão. Deus muda a história pra te dar vitória. Os teus inimigos o Senhor vai pisar. Levante a cabeça, não desanimes, é vencer ou vencer, jamais recuar. Tal como Jó, temos que ser na hora da aflição. Confiar em Deus, mesmo na mais intensa dor. Ainda que morram nossos filhos e roubem nossos bens, e só restarem cacos em nossas mãos, adore a Deus e exalte a sua glória. Diz o ditado: quem ri por último ri melhor. Deus já tinha registrado o momento da vitória. Chegou o dia, o momento é agora. Deus muda a história pra te dar vitória. Os teus inimigos o Senhor vai pisar. Levante a cabeça, não desanimes, é vencer ou vencer, jamais recuar. Deus muda a história pra te dar vitória. Os teus inimigos o Senhor vai pisar. Levante a cabeça, não desanimes, é vencer ou vencer, jamais recuar. É vencer ou vencer, jamais recuar. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a luz de Cristo em nossa vida. A luz de Cristo em nossa vida. Assim como a criação do mundo, né? Começou com o termo seguinte: haja luz. O novo nascimento do homem, então, começa
com a entrada da luz divina no coração do que crê em Jesus. Olha, veja bem. No princípio haja luz. Depois surge a entrada da luz divina no coração daquele que crê em Jesus. Veja lá o livro sagrado, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 a 6. Mesmo após a desobediência de Adão e Eva, que imprimiu uma natureza pecaminosa em todo ser humano, Deus nos amou de um modo tão grande e tão intenso que isto foge ao nosso limitado entendimento. Veja como é que era o ser humano. Veja como é o ser humano. Nós estávamos cegos quanto à verdade, desorientados, sem rumo espiritual e emocional. Mas o Senhor então veio ao nosso encontro para nos socorrer. De que maneira ele fez isso? Ele enviou seu único filho, Jesus, para ministrar a verdade aos nossos corações, para testemunhar sobre o amor do Pai e trazer a luz do conhecimento à nossa mente, revelando-nos quem é o nosso Deus e o que Ele deseja de nós nesta terra. Veja que lindo é o trabalhar de Deus. Portanto, meus amados, desde o nascimento de Jesus, o mundo nunca mais foi o mesmo, muito menos a humanidade. A encarnação do Verbo Divino foi tão importante que dividiu as eras antes e dividiu as eras depois de Cristo. Nós precisamos ter em mente que Jesus nasceu, cresceu e viveu nesta terra que nós estamos vivendo. Ele fez tudo isso, né? Passou por tudo isso para ser o exemplo do ser humano que devemos imitar. Ou como seria bom que todos fizessem isso. Seria maravilhoso. Seria uma bênção do Senhor. E no Novo Testamento, Paulo dá uma recomendação quando ele registra lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Oh, queridos, infelizmente, a luz do Filho de Deus passou a incomodar as pessoas, infelizmente. Assim, muitos tentaram matá-lo. Outros, porém, reconheceram a grandeza deixada. Outros entenderam que ele veio trazer salvação. Outros que ele veio trazer libertação, cura, milagres e prosperidade, principalmente fé, comunhão e unidade e amor. Tudo isso receberam como Salvador e Senhor. E nós podemos desfrutar do plano de Deus e de uma vida melhor. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor.
Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Queridos, vou deixar para vocês agora uma citação. Era uma professora, ela resolveu fazer uma pergunta curiosa para seus alunos. Atenção, quem de vocês sabe onde fica o inferno? Então, imediatamente, um garoto mais que depressa levantou a mão e respondeu-lhe: Eu sei, professora. Onde? E a professora: Como assim? Me diga como é que você sabe? E ele respondeu: O inferno fica na minha casa. A professora, estupefata, ficou olhando para ele, arregalou os olhos. Como? O inferno na sua casa? Que história é essa, menino? Ele responde: É sim, minha professora. Sabe por que eu digo assim? Porque meu pai é alcoólatra, chega de madrugada em casa e chega bêbado e sempre querendo bater na minha mãe. Na minha casa, viu, professora, não sabemos o que é almoçar juntos. Não sabemos se a comida entrará no dia certo para comermos na hora certa. Não temos carinho, não temos abraço, não temos palavra de conforto. É só contenda, desentendimentos, coisas que não agradam. A professora ouviu aquilo e ficou quieta, né? Muito constrangida ficou também diante da resposta. Mudou de assunto e desconversou. Mas deixou passar alguns meses e a professora volta de novo a fazer uma pergunta à classe. Vocês sabem onde fica o céu? E rapidamente o mesmo garoto fica em pé e diz: Sei sim, professora. Aí a professora largou um sorriso, né? Que no inferno ele sabia que era a casa dele, agora e o céu? Aí ele responde: Na minha casa. Olha, há uns meses atrás era o inferno, agora, graças a Deus, ele encara a casa dele como céu. A professora, então, pensando ser brincadeira dele, repreende-o e manda que ele vá sentar. Mas ele pede para explicar. Não, professora, não vou sentar, eu vou lhe explicar porque que eu agora considero minha casa o céu. E ela, né, educadamente, pode explicar então, meu filho. Aí ele começa a narrar. Olha, professora, alguns meses atrás, bateu na porta da minha casa um casal de missionários. Eles, professora, falavam do evangelho para meus pais. Eles contaram o que poderia acontecer se eles deixassem Jesus ser o Salvador e Senhor de suas vidas. Naquela ocasião, professora, papai e mamãe entenderam a mensagem. E aí, de repente, deram as mãos e resolveram abraçarem o Jesus como Salvador. Agora, sabe o que aconteceu, professora? Na medida em que Jesus foi entrando em nosso lar, o inferno foi saindo e o céu foi entrando na minha casa. Oh, glória, é bênção, glória, glória do Senhor, louvado seja o nome de Deus. Você pode dizer, meus queridos, estão me ouvindo, que o céu é na sua casa, igual esse menino disse há pouco? Ah, como é bom que nós possamos dizer isso, todos nós.
Sabe por quê? Porque onde Jesus reina, ali é o céu. É bênção demais. Onde Jesus reina, onde Ele está presente, em tudo aquilo que nós vamos fazer, ali Jesus reina totalmente naquele lugar. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor.